E aí, gente? Oi, pessoal, estamos de volta. Eu, Pablo e o Russo. Eu sou o Kirill. E vamos contar um pouco hoje sobre a gente, né, amor? Sobre o nosso casal, não? Sim, sim. Casal russo. E vamos tentar explicar um pouco mais sobre a nossa vida. Vamos começar? Então eu vou começar. Eu sou de uma pequena cidade do Rio Grande do Norte chamada Messias Tagino. Tem mais ou menos 5.000 habitantes. E lá começa a minha história. Eu comecei a estudar lá. Depois eu me mudei para Mossoró, que é uma cidade um pouquinho maior do que Messias Tagino. E depois eu decidi me mudar para a Rússia, para fazer faculdade lá. E lá a gente se conheceu, porque Kirill é russo e ele vai contar um pouquinho sobre ele agora. Eu nasci no norte da Rússia, na minha cidade Severodvinsk. É uma cidade pequena para a Rússia. Tem 180 mil habitantes. Quase Messias Tagino. Sim. Eu morava lá até 18 anos e depois eu me mudei para Moscou. Toda a minha vida eu sonhei morar em Moscou porque Moscou é uma cidade gigante que tem muitas oportunidades para a vida, para estudar, para trabalhar, e o meu sonho se realizou. E a gente se conheceu em Moscou, mas não quando me mudei para lá. Eu me mudei para lá em 2009 e você, amor? 2011. Fiz todo o curso de jornalismo, depois comecei a trabalhar, só em 2016 que a gente se conheceu, mesmo Certo. morando na mesma cidade. E no primeiro período a gente morava separado, porque a gente precisava um pouco tempo para conhecer mais. Sim. E depois Pablo falou: Eu vou procurar outro apartamento e eu vou morar sozinho. Eu perguntei por quê. Você pode morar no meu apartamento com minha cachorra, com os meus gatos. Você pode morar comigo junto? Por que você vai procurar um apartamento outro para aluguel? Você pode economizar, morar comigo, acordar? Acordar. A gente poderia acordar junto, mas ele queria e ele tentou. Na época, eu morava na República Universitária. Eu ainda estava fazendo mestrado, que depois eu acabei não concluindo o mestrado, fiquei só trabalhando, mas eu estava morando na República, e daí Kirill falou, ai, vamos, se muda lá para casa, a gente fica junto e tal, não sei o quê. Mas eu queria morar num apartamento, fazia pouquíssimo tempo que a gente estava junto ainda. Eu lembro que a gente se conheceu dia 10 de novembro? Eu acho que sim, Sim. mas a gente se conheceu antes num aplicativo. De relacionamento. Depois de quase 2 meses, a gente encontrou. Pois é, porque Kirill não queria. Não! Eu trabalhava muito, eu tinha uma rotina complicada e eu pensei, eu vou fechar todos os meus problemas e depois eu vou abrir. E depois, e depois eu vou. A gente combinou de comer pizza e daí Kirill falou, ó, tem uma pizzaria muito boa. Perto do meu trabalho. Era perto dele, longe do meu. Mas eu sabia que essa pizzaria tem pizza boa e tem um clima para falar, Para para conversar, para para bater papo. conversar, assim. Mas foi difícil achar a pizzaria, porque não só tem uma, Tem várias. tem várias em Moscou. Daí ele me deu o endereço e daí eu imaginei que fosse a mais próxima do meu trabalho, porque seria, né? Seria mais próximo do trabalho, para não, eu não ter que andar muito. Só que daí eu coloquei no endereço, cheguei lá nessa pizzaria, e daí eu perguntei, mas cadê você? Eu nunca tinha visto ele, só por foto. E eu sentava lá na pizzaria, eu perguntei onde você tá, porque você fala que você tá aqui, mas você tá aí. É, pois é, acabei pegando outro táxi,
E acabei chegando lá, a pizza já estava pronta, muito gostosa a pizza. E quando o Pablo chegou, ele comeu muito, muito. Eu tava olhando e eu não entendi por que você não come durante o dia. Porque eu tinha acabado de sair do trabalho. Eu tinha acabado de sair do trabalho, a pizza estava lá, eu falei, eu vou comer. Querido não estava comendo, eu falei, eu vou comer. Eu pedi uma pizza. E Quiril é muito, muito rápido. Se dia 10 de novembro a gente se conheceu, a primeira vez, no final do ano a gente já viajou para Severodvinsk, Pra minha cidade. que é a cidade dele. E para mim foi Experiência. uma experiência atômica. Porque lá na cidade de Quiril tem uma fábrica de submarino nuclear. Então, dizem as más línguas que no ar da cidade tem radiação. É verdade, amor? Talvez. Não sei. E daí a gente foi pra lá pra conhecer a família dele, pra conhecer a mãe dele. E tá muito frio, né? Tava muito frio. Menos 32 graus. Menos 32 graus. Tava fazendo muito, muito, muito frio. Porque é norte. É norte, é bem pertinho ali já do Polo Norte. Oi, aqui no Brasil, norte não é frio, mas no outro lado da Terra é diferente. Por causa dos hemisférios, né, amor? Como a gente está agora no hemisfério sul, então tudo que fica no sul é mais frio. Quando é no hemisfério norte, é o contrário. Tudo que fica no norte é mais frio. É diferente de Moscou? É. A cidade é diferente? Os prédios são diferentes? Sim. Uma experiência nova. E a gente foi de trem. 27 horas. Foi, a gente levou cachorra, gato, porque Quiril na época já tinha 2 gatos e uma cachorra. Ou seja, foi um pacote. Foi um pacote, não era só Quiril, era todos os animais. Vamos todo mundo para Severodvinsk, pegamos uma cabine, toda a família busca pé. E a minha família ficou alegre porque encontrar um estrangeiro dá sorte. Justamente brasileiro. Mas por que dá sorte? Porque quando eu era criança, a minha mãe assistiu muitas novelas brasileiras. Foi uma época muito importante, porque na minha infância eu escutei português, eu também assisti essas novelas. Você assistia com sua mãe? Com mãe, porque ela trabalhava até, eu acho que 7 horas, e a novela já começou. E eu precisava assistir e depois contar para ela o que ela perdeu da novela. Então, qual foi a novela mais interessante brasileira que você assistiu? Eu acho que Clone. Por isso, nossa cachorra se chama Mel, de Melanie. Mel. Lembra a personagem do Clone, a Mel? Eu acho que a sorte não é nem de conhecer um brasileiro, mas de conhecer um brasileiro que dança lambada. Porque sua mãe adora dançar lambada. Mas essa dança é difícil. E as crianças lá na Rússia dançam lambada, amor, né? Sou no jardim de infância. Dançando lambada lá é uma música muito popular. E Quiril adora dançar, dançando lambada. Todo dia ele dança. Eu vou hoje dançar Eu com você. chamo pra dançar lambada e ele não gosta. Ele não quer. Uma coisa interessante, aqui no Brasil, brasileiros sabem dançar muitas danças. Na Rússia não tem essa tradição, porque se o russo sabe dançar, dança só na balada. Porque lá na Rússia, geralmente, o pessoal, eles dançam individualmente. A pessoa vai pra balada, daí dá os russos lá, assim, pá, 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 sozinho, não em par, não com outra pessoa, né, amor? Daí, depois de Quiril insistir tanto pra eu me mudar pro apartamento, e olha que ele foi até comigo ver alguns apartamentos. Apartamentos eram horríveis, eu acho. Eram bons os apartamentos. Mas o bairro, muito, muito longe do centro de Moscou. Era o que dava pra pagar, porque em Moscou é muito, muito caro as coisas lá. E uma cidade grandona. Mas aí daí acabei não encontrando, felizmente, e me mudando lá pra Quiril, porque minhas coisas, já tinha coisa minha lá no seu apartamento. Quiril falou, vai trazendo uma roupa, você traz uma roupa. Não. Você traz uma Ele escova de pegou dente. só 3 coisas
da casa dele, colocou na mochila e levou para mim. E assim, eu acho que durante as 3 semanas, Fiquei só com as coisas da não mochila. sei por quê, ele não queria pegar todas as coisas. Ele queria deixar esse chance para voltar. Não sei. Eu tava querendo saber se daria certo conseguir um apartamento. Você não me ajudou a conseguir o apartamento. A gente viu alguns apartamentos. Kiril falou: esse apartamento é muito ruim, não vai dar certo você ficar morando aqui. O meu apartamento é muito melhor. O meu apartamento tem Sofá, calefação, sofá melhor. tem um sofá melhor, tem coisa de cozinha. Aí daí eu caí na rede de Kiril. E a gente e acabei me mudando para lá, levando tudo para lá. Ele me deu uma gaveta só para eu colocar minhas Gaveta coisas. cristal. E acho que Quando o Pablo se mudou para o meu apartamento, eu construí closet para colocar as nossas coisas, as nossas roupas. e a gente deixou muitas coisas lá depois de sair desse apartamento. Depois se mudou para o Brasil. E por que a gente se mudou para cá? A gente se mudou para cá por causa da confusão lá na Rússia, da guerra. Juntamos nossas coisas, mas não foi muito fácil juntar as coisas não. Um mês depois da guerra começar, A gente se mudou. Tinha que reunir muito documento para legalizar a estadia de Kiril aqui, porque russo pode entrar só com visto de turista. 90 dias. A gente já queria se mudar para o Brasil, mas talvez assim, como nossa vida estava boa na Rússia, em Moscou, a gente estava muito bem lá, morando no nosso lugar, um lugar que a gente gostava, não planejava agora se mudar. Mas lá tinha alguns problemas, né? Sim. Lá na Rússia. Relação homoafetiva não pode na Rússia. Pela lei, não pode. Tem casal gay, tem casal lésbico lá? Tem, né, Tem. amor? Mas é escondido. E a Sim. gente vivia escondido. E, por exemplo, se uma pessoa entra na sua casa na Rússia para fazer algumas coisas, algumas reformas, ela perguntou: dois rapazes, por que vocês têm só uma cama? Sim. É estranho. Desconfortável. Você vive Sim. num lugar, se chama alguém para ir fazer alguma reforma, alguma coisa, eletricista. Só tem uma cama, que estranho, não? Montar o ar-condicionado. Vocês são gays? Pois é. Fica esse clima chato. E eu não podia tocar ele, por exemplo, beijar, porque isso não é uma ideia legal lá. É perigoso, muito perigoso, Pois é. E tem muita gente homofóbica na Rússia. infelizmente. Pois é. E daí não dava mais para ficar lá, ainda mais porque começou a guerra. E daí a gente falou: não, esse é o momento, vamos juntar as coisas, vamos pegar os animais. Assim como a gente pegou os animais para ir para Severodvinsk, pegamos os animais para trazer para o Brasil. Foi muito difícil e muito caro. Mas juntar foi um mês de correria, porque eu lembro que um dia ou 2 dias depois do início da guerra, nós olhamos as passagens e estavam com preço ok para vir para o Brasil. Sim. A gente viu no metrô, eu lembro. Quando a gente chegar em casa, a gente olha de novo. A gente chegou em casa, não olhou de novo. No outro dia, já estava o quê? Muito mais caro, né, amor? Muito mais caro. Tava tipo 6 vezes o preço. Muito, muito, muito caro. Impossível ir para o Brasil. Daí a gente pegou, esperou um pouco, ao mesmo tempo que a gente estava reunindo os documentos. Tinha que pegar muito atestado, né? Era muita certidão, certificado, essas coisas para trazer para cá. Conseguimos comprar as passagens um pouco caras. Tava assim, cara. Tava bem caro ainda. Eu lembro que quando a gente chegou no aeroporto, já com todas as caixas, eram muitas, muitas, muitas caixas. E as caixas também de transporte dos animais, porque nossa cachorra é grande e a gente tinha um gato. E daí a gente foi com essas caixas tudo pro aeroporto, só eu e Kiril. Conseguimos despachar os animais e a gente acompanhava sempre as notícias e falava muito que nos aeroportos eles estavam conferindo o celular,
vendo o que as pessoas estavam lendo, o que as pessoas mandavam de mensagem para as outras pessoas, e daí a gente estava morrendo de medo. E quando a gente chegou para Natal, a gente morou no apartamento da tia do Pablo. A gente pensava, ai, 2 semanas a gente vai procurar uma casa linda e grandona. A gente vai tomar banho na piscina todos os dias. Mas a gente encontrou uma casa, eu acho que quase 3 meses. Depois, né? Foi difícil. Não tinha nem dinheiro, porque nem os nossos cartões de crédito, cartão de débito, nada funcionava. E eu tentava abrir uma conta no Banco Brasileiro e isso foi difícil. Porque eles pediam, por exemplo, comprovante de residência, coisa que a gente não tinha ainda. E depois a gente se casou aqui no Brasil, na cidade do Pablo. Sim, naquela cidade pequena, em Messias Tagino, onde tem só 5 mil habitantes, e foi bem bacaninha lá. E a gente foi o primeiro casal gay que se casou lá. E daí lá no cartório a mulher sempre perguntava, Pablo, você tem certeza que Kirill tá entendendo todas as perguntas que eu tô fazendo aqui? Mas eu não falei português ainda. Sim, mas eu estava traduzindo corretamente. Só uma frase. Eu não estava mentindo. Só uma frase. E ele falava algumas coisas, você é obrigado A fazer isso e aquilo, coisas só importantes para saber no casamento. Depois do casamento, a gente morou um tempão ainda em Natal. A gente conseguiu encontrar uma casa bacana, com uma vizinhança muito boa. Plantar grama, árvores. Pois é, a gente fez nosso jardim lá, nesse lugar. Sem piscina. Convidava os nossos amigos para ir para fazer jantar, fazer festa lá nessa casa. Muito, muito, muito legal. A gente adora Natal, porque é uma cidade linda, quente, tem muitas praias. E tem uma coisa importante que tem lá, é as pessoas. Porque a gente conheceu muitas pessoas gentis e legais lá. Lá em Natal, pois é. Então, a gente está aqui em Gramado. Diferentemente de Moscou, que a gente veio com a nossa cachorra e o gato para Natal, já de Natal para Gramado, desses 2 animais só veio Melanie, porque o nosso gato acabou falecendo lá em Natal e daí a gente trouxe só a caixinha com as cinzas dele. E a gente já tá há 9 meses aqui, amor, em Gramado. Não. Tá. 6. 9. Não, por que não? Já 7 meses. Sim, e muita coisa. Tem muita coisa para mostrar aqui de Gramado. Sim, a gente adora viajar, conhecer novos lugares. Então a gente vai tentar mostrar não só onde a gente vive, mas o que tem ao redor também, né, amor? Para vocês, Gramado é uma cidade bem interessante de mostrar, tem muita coisa acontecendo aqui. Não só Gramado, vamos mostrar outras coisas também, o que é que a gente faz no dia a dia. Então, deem like, se inscrevam e aperta o sininho. Deixa os comentários, perguntas sobre a nossa vida, sobre as coisas aqui em Gramado, sobre todas as coisas. Sobre o que vocês querem que a gente grave, a gente pode ver e gravar para vocês, né, amor? Estamos prontos para receber ideias. Muito obrigado. E quem falou com vocês foi Pablo e o russo Kirill. E vamos finalizar em russo. Пока-пока. Давай.